Olá, eu sou o pastor Aristóteles. Para alguns, pastor Ari, aqui falando do Centro Evangelístico Internacional. Quero te dar a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em Icaraí, na rua Lemos Cunha, 577. E estamos na aula, na lição número 3 da nossa revista Escola Bíblica Dominical, com o tema do trimestre: Corpo, Alma e Espírito. Então, estaremos comentando acerca do corpo, da alma e do espírito. Assunto importantíssimo. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, de Ji, Paraná, teólogo, bacharel em teologia. E nós estamos na lição número 3, para hoje, dia 19 de outubro de 2025. Oremos ao Senhor para começar esta aula, que certamente será maravilhosa. Senhor amado e bendito, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esse dia 19 de outubro, Senhor, dia que tu preparaste para nós, para que nós pudéssemos aprender de ti. Senhor, se tu não revelares, o homem nada pode, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada aluno, sobre cada aluna, Escola Bíblica Dominical, que esteja assistindo hoje ou em qualquer outro dia, em qualquer outro ano. Senhor, abençoa suas casas, suas famílias e dá-nos a bênção, Senhor, de aprender de ti, porque está escrito: serão ensinados por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa lição número 3 tem o texto áureo, que você sempre vai ver na revista. Não estaremos lendo a revista, estaremos comentando a revista nesta aula, lição número 3. O texto áureo está em Gênesis, a criação do homem, né? Capítulo 3, versículo 19, que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa passagem aqui já é após o homem ter pecado, porque o homem foi feito para não morrer, para viver eternamente. Mas o pecado, entrando na história, gerou a morte, porque o pecado gera morte, enquanto a verdade, que é Jesus, é a vida. A verdade prática desta lição diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, que é o último Adão ou o segundo Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente, restaurar o homem plenamente. A palavra de Deus nos mostra, sim, que o pecado, entrando no mundo, ele gerou a morte. É isso que acontece, devíamos viver. Vemos as pessoas, logo no princípio, vivendo 900 anos, 700 anos, mas o pecado, ele vai tomando forma, provocando a cada dia, a cada ano, ele provoca a morte. Há consequências para o pecado.
A leitura bíblica em classe está em duas partes. Gênesis. Estamos lendo o capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3, versos 17 a 19. E depois estaremos lendo Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Então vamos ler agora Gênesis 3, 17 a 19, que diz: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vemos aqui a determinação de Deus. O homem agora, com o pecado dentro de si, operando não somente na alma, no espírito, mas também no corpo, causando lutas, dificuldades. Os órgãos, no fim, começam a ficar dificultosos em operar. E o homem morre. E volta ao pó, da onde ele veio. Eclesiastes fala bastante sobre isso. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículos de 1 a 7. Você pode dar um stop e procurar na Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 a 7, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da tua casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, pois já serem poucos, se escurecem os que olham pelas janelas. Estamos falando aqui de braços, de pernas, de olhos. E as duas portas da rua se fecharem os olhos, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem os ouvidos. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa passagem aqui tem muito a falar, muito a dizer, mas nós não temos tempo para isso, para comentar.
O nosso assunto hoje é o corpo, alma e espírito. Nós temos alguns objetivos na lição, né? Temos alguns objetivos, sabendo que a aula de hoje, o nosso assunto de hoje, do corpo, alma e espírito, é o corpo e as consequências do pecado, né? O corpo, esse é o assunto de hoje. O objetivo da lição é analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. O pecado traz sofrimento. Explicar, número 2, segundo objetivo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Existem consequências, mas o homem não é pecado, não é obrigado a pecar. Ele escolhe pecar ou não pecar, é uma escolha. Então, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável pelas suas escolhas. E o terceiro objetivo é refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda. Então, o homem cai. O homem estava diante do Senhor, ouvindo a sua voz todos os dias. Todos os dias o Senhor, pela viração do dia, ele vinha e conversava com o homem. O pecado cortou esse relacionamento. Então, as enfermidades apareceram com o pós-queda, mantendo então a esperança, é o que nos resta, a esperança na glorificação do corpo. Este corpo que agora é mortal, um dia se tornará imortal. Ué, e as pessoas que morreram? Sim. Você acha que não existem o DNA que o homem hoje descobriu? Hoje, algo que mesmo depois de morto pode identificar alguém? Você sabe disso? Então você não acha que o Criador dos céus e da terra, ele não tem catalogado cada átomo pertencente a cada corpo? Você não acha? Mesmo depois de morto, nós sabemos que a matéria não se desfaz simplesmente, ela muda de posição, né? Os átomos que formaram o corpo, que foi ao pó, eles não estão catalogados para que Deus possa trazê-lo de volta quando Ele quiser. Olha, nós não conseguimos alcançar nem um pouquinho, sabe? Só um pouquinho a gente consegue, né? Da sabedoria de Deus. Quando nós falamos que o Deus é onipresente, onipotente, onisciente, cheio de... Deus é assim, nós não sabemos do que estamos falando, não chegamos à realidade do que tudo isso é como Deus. Os objetivos da lição de hoje. Primeiro, analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Objetivo 2, explicar que apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E 3, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como uma realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Essa esperança, tem até uma música, né, da harpa cristã, que diz:
Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Esse Rei dos Reis, após aqueles momentos em que após a sua ressurreição, vamos dizer assim, os apóstolos estão em um compartimento, em um quarto fechado, portas fechadas, com medo dos judeus, e de repente ele aparece lá. E todo mundo diz, é um fantasma. Então ele pede pão, come, peixe, e diz, olha, será que um fantasma pode comer pão, peixe, beber um vinho, água? Eu não sou um fantasma. Então é um corpo glorificado que pode comer, mas também atravessa uma parede. Isso está fora dos nossos conhecimentos. Então, assim como o corpo dele foi glorificado, o nosso também será. A introdução diz as consequências sobre o corpo humano, conforme a perspectiva apresentada nas Escrituras, temas como sofrimento, envelhecimento e também esperança na glorificação nos ajudarão a compreender o impacto da queda, com uma separação espiritual de forma imediata, de um lado e do outro. A redenção oferecida por Cristo, para que nós possamos novamente voltar a ter esse contato com Deus. Todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Todos os dias. Depois disso, não mais. Objetivos sempre são 3. O objetivo primeiro será da perfeição à morte. O homem perfeito até a morte. Primeiro tópico desse primeiro objetivo, que é da perfeição à morte, né? Um subtítulo escrito na tua revista, A Certificação Divina. O homem foi criado, feito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo, conforme Eclesiastes 7:29, que diz: vede, isto tão somente achei. Ou seja, entenda, isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. O homem buscou muitas coisinhas, fez muitas artes. Quando Adão e Eva, que viviam em plena harmonia com Deus, pecaram, desobedecendo, a morte espiritual, ela veio na hora, porque o pecado gera morte. Enquanto a morte física, o pecado espiritual, vem na hora. A morte moral espiritual. Agora, a morte física veio posteriormente. O homem não caiu duro no chão. Mas a parte espiritual veio de imediato. E de acordo com os passados anos. No fim, a palavra diz que o homem viverá, foi caindo, né? 900 anos, foi caindo. Depois ele diz, o homem viverá 70 anos. Alguns, pela sua grande robustez, chegará a 80. O que passar disso é canseira e enfado. Então, há uma proibição. A desobediência, mesmo tendo avisado, Deus avisou, olha, não faça isso.
Ele diz, Eclesiastes 2,17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. É Gênesis 2,17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem foi avisado, não coma. Foi a desobediência. Não o fruto em si, mas a desobediência gera morte. É um pecado tremendo. É pior do que o pecado da feitiçaria, a desobediência. A Bíblia fala sobre isso. Então, o homem, ele desobedece. Se Deus falasse assim, vou dar um exemplo. Olha, você pode beber de toda a água do rio, mas você não pode fazer um poço e beber da água do poço, porque é pecado. Não quero que faça isso. Posso beber da água do rio? Estou dando um exemplo. Mas não posso beber da água do poço. Por que eu não posso beber da água do poço? E começa aquele negócio na cabecinha. Aí daqui a pouco vem alguém e diz assim, que nada, rapaz. É que Deus não sabe, não quer que você aprenda muito. A água do poço é até melhor do que a água do rio. É mais tratada. Aí, vou provar um pouquinho. Pronto, desobediência. Desobediência. Ouviu a voz da serpente. Desobedeceu e foi de imediato. A parte espiritual foi na hora. O corpo foi sofrendo os reflexos, porque o pecado gera morte. Então diz, o dia que você comer desta fruta, certamente você vai morrer. E ele fez isso. Segundo tópico, pecado e dor. Vamos colocar aqui dois parâmetros, pecado e dor. Pecado gera dor. Dor na alma, dor no corpo, enfermidades. Espiritualmente, o antigo relacionamento com Deus foi destruído. O homem que todos os dias conversava com Deus, agora havia uma separação, porque o pecado, diz a palavra, faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus já não falava com o homem pela viração do dia. Isso aí você pode ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Todos os dias, pela viração do dia, Deus conversava com o homem. A anterior inocência do homem foi substituída pelo sofrimento de culpa e de juízo. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Sentimento de culpa e de juízo. A partir de então, cada pessoa que nasce vem ao mundo com uma natureza pecadora. Estamos falando do pecado original. A pessoa que nasce com uma natureza pecadora, herdada desse primeiro casal que foi Adão e Eva. Passando por dores, por sofrimentos. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, que é o retorno ao pó. Gênesis 3, 17 a 19 diz, Adão disse, Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos, cardos são frutas, tem muito na praia isso, no deserto, né? São frutas que nela existem por fora uns espinhozinhos.
Então, cardos são isso. Você vai colher frutas com espinho, ou seja, com dores. Também te produzirá esses cardos, dores, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, com teu esforço, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó. Pó, no hebraico, é Adamá. Adamá é a raiz da palavra Adão. Para lembrar ao homem, Adão, você veio do pó. E você vai voltar ao pó. Terceiro tópico desse objetivo número 1, velhice, autenticidade e gratidão. Esse é o subtítulo. É um termo novo, né? Pelo menos para mim é um termo novo, eu nunca tinha ouvido esse termo. Gerontofobia. Um terrível e mórbido método de envelhecer, medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade, tem se tornado como um novo transtorno com um grave quadro de adoecimento mental que cerca a sociedade de hoje. Nós vemos pessoas querendo fazer, não que não possam fazer, mas por medo de envelhecer, tentando manter o rosto, aqui não consegue, no pescoço, mas o rosto esticando para parecer novo, mas a idade está lá. Os órgãos estão com probleminhas. Está acontecendo o pecado gerando a morte. E depois, todos os órgãos param. Não há como sair disso. Cuidar de si mesmo é legal. É muitíssimo importante, mas é preciso usar de sabedoria e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus que nos deu a vida, que nos deu o corpo. Em profunda gratidão a Deus, por nos deixar acordar mais um dia, por nos deixar vencer em tantas batalhas. O que observamos é uma cultura, hoje em dia, de negação dessa fase da vida, da velhice. É uma cultura de negação. A começar pela rejeição da própria palavra velho. Eu lembro de uma pessoa que ele tinha vergonha de entrar no ônibus pela porta da frente, porque quem entra pela frente são os velhos. Isso na época em que a roleta do trocador ficava lá atrás. Então, quem entrasse pela frente não precisava passar pela roleta, e era um direito. E aquela pessoa dizia assim, não, fica quieto. Com vergonha de dizer, eu sou velho. Preferia passar lá atrás, pagar a passagem, para dizer, eu não sou velho. Então, isso é a sociedade de hoje. Eclesiastes 8, versículo 8, diz, nenhum homem há que tenha domínio sobre o seu espírito. O que significa essa? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o seu espírito. Isso aqui está dizendo o seguinte, nenhum homem há que tenha domínio sobre a morte, sobre não morrer. Manter o espírito em vida, reter a vida, nenhum homem é capaz disso. Para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Ou seja, o homem não tem poder de não morrer, também não sabe o dia que vai morrer, e também a impiedade
não vai livrar ele. Não vai livrar o homem de passar por essas fases. O amor, essa parte do amor, eu poderia dizer que é a essência de Deus, amor. E quando nós, com o nosso semelhante, nós praticamos o amor, há algo em retorno ao nosso corpo. E a impiedade do pecado, sim, esse causa a cada dia queda do corpo, dos órgãos, na pele. O pecado gera morte. Jesus falou: vá e não peques mais. Aqueles que estavam doentes, estavam passando por situações dificílimas, ele fala: vá e não peques mais. Agora, passemos para o segundo objetivo. Já falamos do primeiro objetivo. O segundo objetivo é a responsabilidade humana. É nossa responsabilidade. Ninguém pode falar assim: eu fui forçado a fazer isso. Não. Nós temos escolhas. Nós temos responsabilidade. Davi, ele comete um pecado gravíssimo e teve consequências do pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Primeiro tópico desse segundo objetivo. O segundo objetivo qual é? Responsabilidade humana. Responsabilidade humana. Então vamos falar agora, nesse primeiro tópico, o corpo e o livre-arbítrio. A antiga serpente, Satanás, a antiga serpente, ela falou assim, em Gênesis 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ele levando Eva na conversa. Veja bem, Deus não falou com Eva. A palavra não diz que ele falou: Eva, você não pode comer. Ela sabia, porque Adão falou com ela. Deus falou com Adão. E Adão não tomou conta da sua igreja, que era só a mulher dele, era ele. A igreja ali, a união, a eclésia, era só ele e ela. Ele não cuidou bem disso, ele, sabe, aquela pessoa assim, inocente, e foi vivendo. E vem a serpente e diz assim: vem cá, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore aqui do jardim? Eu ouvi dizer que é isso aí. E a mulher, ele vai chegando sorrateiramente, sutilmente. Ele não falou direto. É verdade que você não pode comer de nada que está aqui no jardim? E ela, que nada, você não sabe de nada, está por fora. Eu posso comer de qualquer coisa, está por fora. Já deu ideia, já respondeu. A palavra diz: fugir da aparência do mal, sai fora. Eu não posso comer daquela árvore ali, ó, aquela árvore ali eu não posso comer, mas o restante eu posso, tu não sabe de nada. Aí ele responde: sabe o que é? Deus sabe que no dia que você comer dela, ela nem pensou assim: você não sabia disso? Você não acabou de me perguntar que eu podia comer de toda a árvore aqui, do jardim, não posso comer de nenhuma árvore daqui, e agora você sabe disso? Que história é essa? Ela nem percebeu isso. Ele diz: olha, Deus sabe que no dia que você comer desses frutos, se abrirão os vossos olhos, dos dois, do homem e da mulher, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ó, que coisa maravilhosa. Ela oferece, ela não diz da consequência desse ato, mas você vai saber o bem e o mal. Só não falou dessas consequências da desobediência. Ela só não falou que conhecer o bem e o mal, conhecer o bem e o mal, envolvia também contato com o bem, contato com o mal.
envolvimento com o mal gera morte. Gera a morte. Gênesis 3, versículo 22. A resposta de Deus a essa situação é: então disse o Senhor Deus, Gênesis 3, 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, que não estenda a mão, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus fez ali um corte. O pecado forma um abismo entre vós e o vosso Deus, diz a palavra. É sempre uma escolha. Ela escolheu comer daquele fruto, ela comeu do fruto, pegou, deu para o marido, que olhou, levou na olha, é gostoso, hein? É gostoso. Não tinha ainda sido aberto os olhos dela também, porque a ordem foi dada a Adão e não a ela. Quando Adão pega e morde, como que umas escamas caem dos seus olhos, e eles começam a ver e viram, nós estamos nus. Estamos agora passando para o segundo objetivo, já falamos do primeiro, agora a responsabilidade humana. Tópico desse segundo objetivo, primeiro tópico, o corpo e o livre-arbítrio. Veja só, a antiga serpente, Satanás, a antiga serpente, ela havia dito para a mulher. Ela não falou com o homem. Deus falou com o homem, não falou com ela. O homem não conseguiu manter a sua igreja, né? Tomar conta. A igreja dele era ele e ela só. E ele não conseguiu manter isso aí. Tomar conta da mulher. Então, Gênesis 3:5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja só, Satanás chega para ela e começa a falar: é verdade que você não pode comer de nenhum fruto aqui do jardim? Ele chega sempre ardilosamente, não falando a verdade, sempre enganando, porque ele é o pai da mentira. E ele pergunta assim: vem cá, é verdade que você não pode comer daqui de nenhum... A mulher olha para ele: Eva, você não sabe de nada, está por fora. Eu posso comer de qualquer coisa que está aqui, tá bom? Só não posso comer daquela árvore dali, ó. Aquela árvore dali eu não posso comer. O resto eu posso. Sabe de nada? Aí ele responde: sabe o que é? É que Deus sabe que no dia que você comer daquele fruto, você vai ficar igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Ué, para uma pessoa que não sabia se era para comer de tudo ou não, ele não estava sabendo de muita coisa, não? Ele sabia ou do porquê Deus ter falado para não comer? Ela pega, come e depois oferece ao homem. E no momento que o homem morde, podia ser um copo d'água. Você tem esse copo aqui, esse copo aqui. Nesse copo você pode beber. Nesse aqui não, hein? Pronto, era só isso. Desobediência. É igual ao pecado de feitiçaria, que é apenas para matar. Né? Então, ele não falou acerca das consequências. Ele só falou: você vai ficar sabido, conhecendo Deus, o bem e o mal. Igual Deus. Né? Ele não falou sobre essa parte. Que conhecer o bem e o mal envolvia também ter envolvimento com o mal. E Deus quer que você tenha, que nós tenhamos envolvimento com Ele.
e não com o pecado. Aí Deus responde, Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e a coma, e viva eternamente, pontinho, pontinho, pontinho. Está fora e é expulso do jardim do Éden. É sempre uma escolha. O ser humano continua com o seu livre-arbítrio. Satanás teve seu livre-arbítrio quando ele ainda era o querubim perfeito. Ele era como a ferição da medida. Mas ele, com seu livre-arbítrio, escolheu dizer, eu vou subir acima das mais altas estrelas. Me assentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. E ali ele foi transformado no adversário, que significa diabo. Deus não criou o diabo. É sempre uma escolha. Ter afinidade com as experiências da vida, essa vida está em quem? Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. A vida estava ali, nele. Então, ter afinidade com as experiências da vida em Deus ou com a morte, eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Você tem escolha. Ter afinidade com Deus ou com as coisas da carne. Atendendo aos desejos da alma, que a alma é tendente à carnalidade o tempo todo. As emoções advindas da carnalidade, que tira o foco que devia estar em Deus para as coisas que estão ao redor. É o que aconteceu com Pedro. Vem, Pedro, pode vir. Ele pediu, quero andar nas águas. E ao teu encontro, vem. Mas ele começou a andar e dava um passo, olhava para o Senhor, olhava um pouquinho para as ondas, porque isso não dizia que estava sobre as águas, que estava em mar de almirante. As ondas continuavam. Ele olhava para o Senhor, ficava em cima da onda, olhando para o Senhor, para as ondas, daqui a pouco está olhando para as ondas e começou a afundar. Se nós tirarmos o foco de Deus, olhando para o alto, para o autor e consumador da vossa fé, como diz Paulo, e colocarmos os nossos olhos em nossos problemas e não naquele que pode resolver os problemas, nós vamos afundar. É sempre uma escolha. O ser humano, ele continua com seu livre-arbítrio, tem afinidade com as experiências da vida, tem as experiências que ele quiser ter, que ele escolher ter. E Deus, ele quer, assim como fazia com Adão, todos os dias, ele quer conversar conosco. E o Senhor, ele ensina, quando fordes orar, falareis assim, Pai nosso que está no céu. Esse termo, Pai, era algo que deu assunto para que ele fosse à cruz. Porque o Pai, se eu chamo Deus de Pai, eu sou semelhante ao Pai. Eu não estou falando de um Deus distante, eu estou falando de um Deus bem perto. Pai nosso que está no céu. Gálatas 4, versículo 7 diz, Gênesis, capítulo 4, versículo 7 diz, Deus falando para Caim, que tinha acabado de matar o irmão e estava assim meio com medo das consequências do que ele tinha feito. Se alguém me encontrar, vai me matar. Ele estava com medo. É assim que as pessoas fazem, né? Depois que erram, ficam cheios de medinho. É assim. Tem consequência.
E Deus responde: se você fizeres o bem, ou se bem fizeres, não haverá aceitação para você? Outra vez, voltar, retornar? Mas se não fizeres o bem, vou te avisar, o mal, a força do mal, ela está na tua porta. Na tua porta. E o teu desejo será para ele. Você vai ser dominado por ele. Você vai ser dominado pelo mal. Você vai andar dominado por este mal, sem conseguir escapar. Mesmo aqueles que tentam buscar a Deus através das drogas, de bebidas, de fumaça, de cigarro, que trazem, parece que algo espiritual, torpor de espírito, mas que na verdade é uma falsa resposta espiritual. É um pseudo espiritual que o homem está encontrando nas coisas materiais, quando Deus diz: ei, eu estou aqui, me busca de todo o coração e você vai me encontrar. Segundo tópico deste segundo objetivo, diz a potencialização do sofrimento. Quer dizer, o sofrimento potencializado. A conta das nossas decisões, a conta, ela chega, não chega? A conta das nossas decisões sempre chega. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. É um impacto, né? A cada força que você opera, tem uma força de igual intensidade em sentido contrário, e você vai naquela luta, remando contra a maré, tentando vencer, dia após dia. A conta chega. Se eu não trato bem o meu corpo, a gente vê tantos atletas que você diz assim, era para morrer com maior idade, mas por ter sido um atleta com toda a potencialidade do atletismo, acabou por ultrapassar o limite do corpo. E no final da vida, você vê uma pessoa cheia de problemas. Nós precisamos tratar do nosso corpo. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, que é a morte, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano vai praticando durante a sua vida. Isso é de maneira bem forte. Quanto mais eu faço força sobre o corpo, mais o corpo vai respondendo para o futuro. A conta chega. A conta chega. Essa potencialização de sofrimento decorre das obras da tendência pecaminosa. A pessoa vai se acostumando, vai ficando gostoso fazer coisas erradas. É a tendência pecaminosa, incluindo a manifestação do espírito de incredulidade. E a pessoa diz assim, cara, se eu não fizer nada por mim mesmo, não vai ter ninguém para fazer não. Que Deus nada. Escolhe, quem sabe, ser ateu. Só escolhe. Ele sabe que Deus existe. Ele escolhe ser ateu. Então, incluindo esse sofrimento, manifestações
do espírito de incredulidade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, colocou no coração do homem. Espírito de incredulidade. Lá no Jardim do Éden. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante sistema amoroso, firme, cuidado dos pais que andam no temor de Deus, ensinando aos seus filhos. Criança é como Adão era um infante. Falava, ele acreditava. Nós hoje sabemos escolher, podemos escolher entre o bem e o mal. Tiago, no capítulo 4, versículos 1 a 3, Tiago, irmão do Senhor, diz assim, capítulo 4, versículo de 1 a 3, depois 7 até 8. De onde vêm as guerras? E de onde vêm as pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, daquilo que vocês gostam, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar nada. Combateis e guerreais, e nada tendes. Porque vocês não pedem. Peça, e você vai receber. Mas você não pede, e quando pede, você pede mal. Não sabe pedir, porque não tem afinidade com Deus, não conversa, não ora. Não tem afinidade. Você pede, mas você não recebe, porque você não sabe pedir. Porque você pede mal. Para quê? Só para gastar com os teus deleites. E Deus não aceita isso. Versículo 7 e 8 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista ao diabo, e o diabo vai fugir de você. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então, precisamos ter um coração puro. Pelo menos tentar. Terceiro e último objetivo, agora do abatimento do homem, da queda do homem, a glorificação. Dois extremos. Primeiro tópico desse objetivo, que é do abatimento à glorificação, diz a realidade das enfermidades. Como o pecado, que significa perder o rumo. Pecado é perder o rumo, perder o alvo que Deus tem para o homem. A meta do homem, que foi criado por Deus, é ir a Deus, voltar a Deus. As doenças, então, por causa do pecado, passaram a fazer parte da vida íntima do ser humano. Elas surgem no processo, essas doenças, no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e também por causas externas. Coisas da emoção. As emoções causam enfermidade. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Estão essas enfermidades, elas estão entre os fatores. Satanás, com os seus próprios sentimentos, ele tinha um sentimento. Eu quero subir acima das mais altas estrelas, me assentar, ser igual, ser semelhante ao Altíssimo. Esse é o pensamento dele que passa para o homem. Não preciso de Deus. Você também não precisa. Então,
Satanás, com seus próprios sentimentos, sempre tentou os seres humanos a crerem que podem ser como Deus e a decidirem por si mesmo o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, sem nunca pedir a direção de Deus. E quando Deus dá a direção, a vitória é certa. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14, diz assim, falando sobre Satanás. É uma situação que ele fala sobre um rei aqui na terra e que está aqui comparado a Satanás. Como caíste do céu, versículo 12, ó estrela da manhã. Está vendo? Deus não criou Satanás. Estrela da manhã. Filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele diz assim, olha, no entanto, caíste, foste lançado por terra. Este é o sentimento de Satanás. Não aceitar a Deus. Ele tem livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio dele, ele causou uma revolução nos céus e arrastou 1/3 das estrelas do céu, como diz o Apocalipse. 1/3 dos anjos se transformaram em demônios. Ele, o diabo, os seus asseclas, demônios. Agora, terceiro e último tópico, que fala com o subtítulo, o corpo agora glorificado. Nós estamos falando, então, da queda à glorificação. Agora, o corpo glorificado. A esperança do salvo em Cristo, que vive em santificação, do salvo, que vive em santificação, tentando, buscando, é de uma redenção completa. Essa é a esperança. Inclusive do corpo, não é somente da alma, do espírito, não, do corpo também. Isso representa o aspecto futuro da salvação, ou seja, a glorificação. Nosso corpo físico será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Sabe aquele credo católico que diz, o credo, né? Creio, não é isso? O credo católico diz, creio na ressurreição dos mortos. O credo católico diz isso. Está incluso nesta glorificação do corpo, ressurreição dos mortos. Na vida eterna, amém? Né? Referindo-se justamente a isso. Romanos 8, verso 22 e 23 diz, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 4, versos 15 e 16, completando o que ele falou em Romanos 8, 22 a 23. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Porque o mesmo Senhor,
descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A ciência, é claro, não chega ao limite de tentar explicar nada disso. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. As reveladas são para nós, para que nós possamos cumprir as ordenanças das leis de Deus. Então, estamos aqui acabando com a conclusão que diz: diante das consequências do pecado sobre o corpo, precisamos viver com responsabilidade, cuidando do corpo como templo do Espírito Santo. O nosso corpo, diz Paulo, é templo do Espírito Santo, mantendo firme a esperança na glorificação prometida por quem? Não é pelo seu Manuel da esquina, não, da padaria, não. É prometida por Cristo, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que passamos, que possamos experimentar em nosso corpo devido ao pecado, de nossas próprias transgressões, o crente, ele continua com esperança. A esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Então estaremos para sempre com o Senhor. Estamos aqui então encerrando a nossa lição número 3 e Deus nos tem abençoado com grande vitória hoje. Gostaria que você, se você gostou dessa lição, que você compartilhe com outras pessoas para que elas possam ouvir acerca dessas verdades, da verdade do Senhor, dessa explanação da palavra de Deus. E te espero aqui na próxima aula, e se você quiser vir presencialmente participar da aula, nós temos aqui turmas de homens e mulheres. Pode, não que seja somente para homens ou para mulheres, se o casal quiser ficar na turma da classe dos homens, fique, ou na classe das mulheres, mas normalmente ficam os homens porque existem assuntos para as mulheres, existem assuntos para os homens. E você será bem recebido aqui. Se você gostar, você vai receber, se inscrevendo, uma revista como essa, gratuitamente. Então, até a próxima aula. Receba a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Aonde quer que você estiver, que o Senhor esteja com você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre todo o teu ser. E tenha misericórdia de você. Que o Senhor, sobre a tua vida, levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede a todo entendimento. Amém.